Eu nunca tive filhos. Não porque não quis, mas porque a vida, com sua ironia silenciosa, me negou essa experiência. Foram 3 gestações interrompidas e uma cirurgia de emergência que me levou ao fim da esperança antes dos 40 anos. Meu nome é Eliane, e eu sou, como dizem por aí, a tia de todo mundo. A que lembra dos aniversários. A que aparece com um presentinho. A que escuta. A que nunca foi mãe, mas sempre teve colo. Entre todos os sobrinhos, havia um que ocupava um espaço especial no meu peito: Diego. Ele era filho da minha irmã mais nova, que engravidou muito cedo e criou ele com dificuldade. O pai dele, um irresponsável que desapareceu quando o menino ainda usava fraldas, nunca deu um centavo. E eu, que já trabalhava como secretária em uma escola estadual, fui assumindo um papel que ninguém me pediu, mas que abracei com todo o amor do mundo. Quando ele era pequeno, passava mais tempo comigo do que com a própria mãe. Eu buscava na escola, dava banho, ajudava nas lições, levava no médico, levava no parque. Ele me chamava de Mãe Lili às vezes, e toda vez que eu via isso, meu coração se apertava de emoção. Eu me sentia parte de algo que me foi negado biologicamente, mas que a vida, de forma torta, me entregava pelas beiradas. O tempo passou e Diego cresceu. Sempre foi esperto, bom aluno, educado. Tinha algo nos olhos que me fazia acreditar que ele ia longe. E eu dizia isso para todo mundo com orgulho. Esse menino ainda vai ser alguém nessa vida. Ele vai me dar orgulho. E ele dava. Passou no vestibular de Direito de uma faculdade particular, com bolsa parcial. Mas a mensalidade era alta. A mãe dele ganhava pouco como auxiliar de serviços gerais. E ele, trabalhando meio período, mal conseguia pagar os próprios gastos. Foi então que, em um domingo à tarde, ele me chamou para conversar. Estava nervoso, mexendo nos dedos como fazia quando era criança e queria pedir algo. Tia Lili, eu tô com medo de ter que trancar a faculdade. A bolsa cobre uma parte, mas o resto, eu não sei mais o que fazer. Eu tô tentando de tudo, mas tá difícil. E se eu ajudar? Perguntei, sem pensar 2 vezes. Não, eu não quero te colocar nessa. Não coloca. Eu entro porque eu quero. Você sabe o quanto eu acredito em você. Você vai terminar esse curso, Diego. Nem que eu tenha que vender o que eu tenho. E foi isso que eu fiz. Tinha um Corsa 2009, conservado, quitado, que eu usava para tudo. Ir ao mercado, visitar minha irmã, buscar remédio. Não era um carrão, mas era meu. Comprei com muito suor, parcelado em 1000 vezes. Era meu companheiro. Mas naquele momento, ele se tornou a solução. Vendi o carro por 12.000 reais. Menos do que valia, porque estava com pressa. Usei o dinheiro para quitar as dívidas da faculdade do Diego, pagar alguns meses adiantado, e ainda deixei um valor guardado para ele comprar livros e material. Lembro até hoje do abraço que ele me deu. Forte, emocionado. Eu não sei nem o que dizer, tia. Só me promete que você vai terminar esse curso. Só isso. E ele prometeu. Olhou nos meus olhos e prometeu. Eu não sabia que aquele abraço seria o último verdadeiro. Nem imaginava que aquela promessa ia se transformar em silêncio. E que o menino que eu amei como um filho, um dia me trataria como se eu nunca tivesse existido. Depois que vendi meu carro e quitei os meses da faculdade do Diego, eu me senti em paz. Não rica, não realizada, mas em paz. Como se, finalmente, eu tivesse cumprido meu papel no mundo. Ele era o meu legado. O filho que eu não pari, mas criei com cada gesto, cada apoio, cada silêncio que ninguém viu. Não importava se os outros achavam exagero. Você mima demais esse menino, Eliane, diziam. Mas eu não via como mimo, eu via como investimento. Eu acreditava nele como quem acredita no próprio sangue. Nos primeiros meses após a venda do carro, tudo parecia no lugar. Diego vinha me visitar aos sábados. Almoçava comigo, trazia notícias da faculdade. Me contava das aulas, dos professores exigentes, da biblioteca cheia, do estágio que ainda não tinha conseguido mas que estava tentando. Me mostrava trabalhos no notebook, e eu,
que nem entendia muito do que via, assistia com atenção, sorrindo como uma mãe diante do boletim de notas de um filho de 5 anos. Ele ria quando eu não entendia os termos jurídicos. É porque isso aqui é direito civil, tia. É chatinho mesmo. Mas quando eu for promotor, vou lembrar que você foi minha maior defensora. Promotor. Aquilo ecoava na minha cabeça. Eu repetia essa palavra para a vizinha, para as colegas do antigo trabalho, para a moça da farmácia. Meu sobrinho vai ser promotor. Vai defender a justiça. Vai fazer diferença nesse país. Comecei a juntar recortes de jornal com concursos públicos abertos. Marquei com caneta colorida os que tinham vagas para a área jurídica. Mostrei para ele várias vezes. Olha esse aqui, Diego. Dá tempo de você tentar esse. Tia, calma, deixa eu terminar o curso primeiro. Depois eu vejo. E ele dizia isso com carinho, sem grosseria. Mas já começava a se esquivar. Lá pro 3º ano de curso, ele começou a vir menos aqui em casa. Dizia que estava estudando muito, que os trabalhos acumulavam, que o estágio obrigatório estava consumindo. Eu entendia. E dizia: vai lá, meu filho. Foca mesmo. Depois você compensa. Mas no fundo, eu sentia falta. Falta do cheiro do café que eu fazia quando ele chegava. Do barulho dos passos dele subindo as escadas. Da mochila jogada no sofá. Da bagunça que ele fazia e eu nunca reclamei. Era como se a casa tivesse ficado grande demais de repente. O silêncio aumentava. E eu fingia que estava tudo bem. Porque era por uma causa nobre, né? Era pelos estudos. Pelo futuro. Pelo sonho que também era meu. Passei a ir até a faculdade dele algumas vezes. Levava bolo, lanche, deixava com a recepcionista. Às vezes ele me mandava uma mensagem agradecendo. Outras vezes, nem isso. Uma vez, fui pessoalmente entregar um envelope com o valor que tinha conseguido vendendo umas joias antigas, baratinhas, mas de valor emocional. Ele estava saindo da aula com os colegas. Eu acenei, sorrindo, e ele me viu, mas fingiu que não. Baixou a cabeça e acelerou o passo. Fiquei parada, com o envelope na mão, sorrindo para ninguém. Fingindo que não tinha percebido. Fingindo que a pressa era real. Que não era vergonha. Que não era rejeição. Cheguei em casa e chorei. Mas no outro dia, mandei o valor por Pix e uma mensagem. Usa isso para comprar os livros do próximo semestre. Cuida de você. Tô sempre aqui. Ele respondeu com um obrigado seco. Nada mais. Na formatura, ele me convidou. Mas só porque seria feio não convidar. Eu percebi isso no tom de voz. A mãe dele fez questão de me dar um lugar de destaque na mesa. Mas Diego passou a noite toda rodeado de amigos, sorrindo para fotos que eu não estava. Quando fui cumprimentá-lo, ele me abraçou rápido, distraído. Parabéns, meu filho. Você conseguiu. Valeu. Tia. Obrigado por tudo, viu? E virou as costas para tirar mais uma foto com o professor. Naquela noite, eu voltei para casa com o convite da formatura colado no peito, mas com o coração vazio. Sentei na cama, tirei os sapatos devagar e olhei ao redor da casa. Tão silenciosa, tão cheia de coisas dele, e tão vazia de presença. Eu ainda não queria acreditar. Dizia para mim mesma que ele estava cansado, sobrecarregado, tentando entender o novo mundo. Mas no fundo, eu sabia. Sabia que o laço já estava se desfazendo. Que a corda que eu segurava com força, do outro lado, já tinha sido solta. Mesmo assim, eu continuava torcendo. Continuava esperando a ligação. Continuava guardando notícias boas para contar para ele. Porque no meu peito, ainda batia um amor que não sabia morrer. E eu não sabia que aquilo que eu chamava de amor era, na verdade, um sacrifício que só eu sentia como sagrado. Depois da formatura, o tempo passou mais rápido do que eu gostaria. Talvez porque não havia mais encontros para esperar, nem mensagens para responder, nem visitas no sábado à tarde. Diego simplesmente desapareceu. Aos poucos.
Como alguém que apaga as luzes de um cômodo, uma por uma, até deixar tudo no escuro. Sem barulho, sem anúncio, sem despedida. No começo, eu tentava manter o contato. Mandava mensagens. Bom dia, meu filho. Dormiu bem? Vi que saiu um edital de concurso novo. Quer que eu imprima para você? Tô fazendo lasanha domingo. Aparece se puder. Ele visualizava, mas não respondia. Ou então respondia dias depois com um valeu. Tia, que parecia escrito por obrigação. As respostas foram ficando mais curtas. Depois, mais espaçadas. E, por fim, pararam. Passei dias tentando justificar o silêncio dele. Dizia para mim mesma que ele estava focado no futuro, que não queria me preocupar com seus próprios desafios, que ele me amava em silêncio, que ele precisava de espaço, que era uma fase, que ia passar, mas não passou. Um dia, vi no Instagram de uma colega dele que Diego havia sido aprovado em um concurso da Defensoria Pública. A legenda dizia: "Parabéns, doutor Diego. O Brasil precisa de homens como você." Ele sorria na foto, de terno, ao lado de outros colegas, todos em festa, taças na mão, abraços largos. E eu, ali, sentada no sofá com o celular na mão, tremendo, tentando entender por que ele não me contou. Porque eu descobri por acaso. Porque ele não me mandou sequer uma mensagem dizendo: "Tia, consegui." O menino que eu ajudei a levantar quando caiu da bicicleta. O mesmo que eu defendi na escola quando foi acusado injustamente. O mesmo que eu segurei no colo com febre. Esse mesmo menino tornou-se um homem que não me reconhecia mais. Eu respirei fundo, peguei o celular e mandei uma mensagem. "Diego, vi que passou no concurso. Que orgulho, meu filho. Você conseguiu. Queria poder te dar um abraço." A mensagem ficou com um único tique. Não foi entregue. Tentei ligar. Caiu direto na caixa postal. Tentei pelo WhatsApp novamente. A foto sumiu. O visto por último desapareceu. O status? Nenhum. Esperei 2 dias. Fui até o perfil no Instagram. Não aparecia mais. Bloqueada. Simples assim. Sem carta. Sem aviso. Sem motivo. Bloqueada por alguém que cresceu comendo minha comida, usando o dinheiro do meu carro, vestindo a roupa que eu costurava à mão nas madrugadas. Bloqueada por alguém que um dia me olhou nos olhos e disse: "Eu só cheguei até aqui por sua causa, tia Lili." Fui tomada por uma sensação que nunca tinha sentido antes. Não era só tristeza. Era um tipo de morte viva. Um exílio emocional. Uma amputação de tudo que dava sentido à minha existência. Porque quando alguém morre, a gente chora. A gente enterra. A gente guarda o luto. Mas quando alguém te apaga da vida dele sem sequer reconhecer o que você fez, você não tem onde pôr a dor. Ela fica solta dentro de você, arranhando tudo. Tentei falar com a mãe dele, minha irmã. Ela disse que Diego andava muito ocupado, que tinha mudado de cidade, que estava recomeçando. Perguntei se ele tinha comentado algo sobre mim. Ela hesitou. "Olha, Eliane, não sei se devo dizer. Diz logo. Rosa, por favor." Ele comentou que precisava cortar alguns vínculos para ter paz. Que estava tentando se afastar do passado. Eu fiquei muda. O passado. Era assim que ele me chamava agora. O passado que precisava ser esquecido para ele ter paz. E eu que achava que era abrigo, apoio, colo. Na cabeça dele, eu era peso. Passei noites olhando pro teto, sem dormir. Revi cada memória como quem revisita a própria sentença. Tentei encontrar em que momento eu fui demais. Onde foi que amar tanto virou erro? Onde foi que dar tudo virou ofensa? Mas não encontrei resposta. Comecei a evitar sair. Fiquei com vergonha. Sim, vergonha. Porque as pessoas sabiam o quanto eu me orgulhava dele. E agora? Como explicar que ele me bloqueou? Que ele cortou o contato? Que ele me tratou como um vírus a ser eliminado? A resposta que eu dava era sempre a mesma. Ele tá ocupado. A vida de servidor é corrida. Mas por dentro, eu sabia.
Diego tinha subido. Subido sem mim. Subido com os pés sobre os ombros que o carregaram. E o pior é que eu não conseguia odiá-lo, porque ainda doía como amor. E a verdade nua, cruel e impossível de ignorar era essa. A gente só bloqueia o que não quer mais enxergar. E ele não queria mais ver a mulher que o sustentou nos piores anos. Por que lembrar de mim? Seria admitir a dívida que ele nunca teve coragem de pagar. Se você já sentiu que deu tudo por alguém e foi esquecido, comenta aqui. Eu também fui deixado para trás. Esse espaço é para quem cansou de guardar a dor em silêncio. Você não está sozinho. Já passou por algo parecido? Compartilha aqui nos comentários. A sua história pode doer, mas aqui, ela vai ser ouvida. Às vezes, um desabafo pode virar abraço para quem também está sofrendo. Depois do bloqueio, algo dentro de mim se partiu. Não foi uma dor explosiva, como uma ferida aberta. Foi uma dor surda, contínua, como uma torneira pingando no meio da noite. Pinga, 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 até enlouquecer. Eu continuava viva, mas não estava mais aqui. Meu corpo ia até a padaria, mas minha alma estava deitada no sofá da minha casa, tentando entender onde foi que eu errei. E o pior é que, quanto mais eu pensava, menos eu achava um erro concreto. A dor era ainda maior por isso. Eu não sabia o que tinha feito para merecer aquele adeus sem som. Passei a evitar o celular. O mesmo aparelho que antes me dava alegria, com mensagens, fotos do Diego estudando, atualizações da faculdade. Agora se tornará um lembrete constante de que eu não era mais ninguém na vida dele. As notificações não chegavam mais. O grupo da família seguia ativo, cheio de piadinhas, memes, vídeos de bom dia com flores. Mas eu quase não interagia. Comecei a sumir devagar, e ninguém pareceu notar. As pessoas ainda falavam do Diego com orgulho. Ele tá tão bonito, né? Ganhou um cargo bom. Dizem que o salário é excelente. O Diego é um exemplo. Novo, inteligente, concursado. E eu ficava muda. Sorria amarelo, balançava a cabeça. Não contava que fui apagada da vida dele. Não dizia que o número que ele usava hoje já não me reconhecia. Não confessava que fui excluída como um e-mail antigo, como um arquivo pesado demais para manter salvo. A vergonha me corroía, como se eu tivesse feito algo errado só por ter amado demais. Comecei a adoecer. Acordava sem vontade de sair da cama. As tarefas simples da casa foram virando montanhas. Lavar a louça me cansava, varrer o chão me dava tontura. A comida perdia o sabor. O cheiro do café me embrulhava o estômago. Parei de pentear o cabelo. Passei a viver de camisola, com as cortinas fechadas. A casa foi escurecendo por dentro e por fora. Minha irmã, Rosa, apareceu uma vez. Bateu na porta sem avisar. Disse que estava preocupada. Eliane, você tá pálida. O que tá acontecendo com você, mulher? Tentei sorrir. É só cansaço, Rosa. Isso é tristeza, não é cansaço. Desde aquele negócio com o Diego, você nunca mais foi a mesma. Na hora, neguei. Disse que estava tudo bem, que ela estava exagerando. Mas por dentro, eu queria gritar. Sim, eu tô morrendo. E ninguém vê. Ela tentou me animar, sugeriu que eu procurasse um médico. Disse que eu precisava reagir. Mas como se reage quando a alma desaba? Como se costura um coração partido por alguém que nem reconhece o estrago que causou? Um dia, decidi sair para caminhar. Precisava respirar. Pus um vestido velho, amarrei o cabelo de qualquer jeito e fui até a praça do bairro. Lá, vi uma cena que me rasgou sem piedade. Uma senhora da minha idade, sorrindo com um menino no colo. Ele ria, batia palminhas. Ela dava beijos em sua testa, dizia: vovó te ama tanto. Sentia as pernas falharem. Sentei no banco mais próximo e chorei. Não chorei só por não ter filhos. Não chorei só por não ter netos. Chorei por ter dado tudo o que tinha, e mesmo assim ter sido deixada para trás como se fosse um estorvo. Chorei porque me senti invisível. E mais que isso, inexistente. Fui até uma psicóloga indicada por uma vizinha.
Me sentei na poltrona e demorei quase 40 minutos para dizer uma frase inteira. Mas quando disse, foi como uma avalanche. Eu vendi meu carro para ajudar meu sobrinho na faculdade. E ele me bloqueou, como se eu nunca tivesse feito nada por ele. A psicóloga, com a calma que só quem ouve muita dor tem, perguntou: "E o que a senhora sente?" Eu sorri. Um sorriso seco. Eu me sinto um nada. Ela me olhou nos olhos e disse: "O problema não está no que você deu. Está no que você esperava receber de volta. O problema não é amar. É esquecer de se amar também." Aquilo me pegou desprevenida. Eu nunca tinha pensado nisso. Sempre achei que amor verdadeiro era entrega. Que quem ama, dá. Quem ama, se sacrifica. Mas ninguém nunca me disse que, às vezes, a gente entrega demais para quem só queria o benefício, não o vínculo. E foi ali que eu percebi. Eu não fui só rejeitada, eu fui usada. E por mais que o mundo diga que o amor não se mede, existe sim uma medida invisível entre o que se dá e o que se destrói. Eu dei meu tempo, meu dinheiro, meu afeto, minha história. E recebi silêncio, frieza, distância. Agora, restava só uma mulher de quase 60 anos, sem carro, sem filho, sem propósito. Apenas eu. E a solidão que ele deixou em mim. Depois da consulta com a psicóloga, eu voltei para casa em silêncio. O mesmo silêncio que morava comigo há meses. O mesmo que preenchia os corredores, a sala, a cozinha. Como se cada canto da casa soubesse o que eu estava sentindo. Nada ali me respondia. Nada ali me acolhia. Eu andava devagar, sem rumo, como quem habita um lugar onde já não se pertence. Por dias, fiquei repetindo a frase que ela me disse: "O problema não é amar, é esquecer de se amar também." Mas eu não sabia mais como fazer isso. O que é o amor próprio quando tudo o que você tinha para dar foi jogado fora? Como amar quem sobrou quando o que restou foi um vazio de identidade? Minha vida girava em torno do Diego. Cada escolha minha nos últimos anos foi pensando nele. A venda do carro. O corte nos meus próprios gastos. A abdicação da minha paz, do meu descanso, das pequenas alegrias cotidianas. Tudo por ele. Tudo porque eu queria ver alguém que eu amava chegar mais longe do que eu cheguei. E agora que ele tinha chegado, eu já não estava mais no caminho. Passei a acordar tarde. Não por preguiça, mas porque não havia motivo para levantar cedo. O café da manhã se transformou em um pedaço de pão duro com água. A televisão passava o dia ligada só para simular vozes na casa. Eu fingia que alguém estava ali. Mas não estava. Um dia, abri a janela e vi um casal idoso colocando cadeiras na calçada para tomar chimarrão. Riam de algo no jornal. Discutiam futebol. Por um instante, senti inveja. Não pela companhia, mas pela leveza. Eles estavam ali, rindo de bobagens, sentados lado a lado. E eu? Eu estava presa numa cela invisível, sentenciada a reviver os mesmos pensamentos todos os dias. Voltei à psicóloga mais algumas vezes. Tentei falar sobre minha infância, minhas perdas, meus silêncios. Mas sempre acabava voltando no mesmo assunto. Diego. Eu queria entender, doutora, como alguém simplesmente corta o vínculo com quem mais ajudou. Ela ficava em silêncio. Esperava. Eu só queria uma mensagem. Uma linha. Uma ligação. Um obrigado. Só isso. E eu mesma completava. Ou talvez, nem isso. Talvez eu só queira saber que ele ainda se lembra que eu existo. Porque a verdade era essa. Eu não queria presentes. Nem reconhecimento público. Eu só queria não ser esquecida. Mas fui. Uma tarde, recebi uma notificação no celular. Era um vídeo no YouTube. O título: Como lidar com parentes que cobram demais. O canal era pequeno, mas o rosto era familiar. Diego. Ele havia criado um canal onde falava de carreira pública, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal. Fiquei parada, encarando a tela. Tremia. Abri o vídeo. Em um trecho, ele dizia: às vezes, as pessoas fazem coisas por você, mas com segundas intenções. Ajudam,
mas cobram. E a pior dívida emocional é aquela que vem disfarçada de afeto. Fiquei sem respirar. Ajudam, mas cobram. Disfarçada de afeto. Era isso que ele achava de mim? Fechei o vídeo com o coração acelerado. Senti vontade de gritar, de quebrar tudo, de desaparecer. Porque, naquele momento, eu entendi. Não era só que ele me esqueceu. Ele me reescreveu na cabeça dele como uma vilã. Uma cobradora emocional. Uma presença tóxica. Me afastei de todos. Parei de responder mensagens da família. Quando alguém me perguntava sobre o Diego, eu mudava de assunto. Me fechei no meu mundo porque percebi que, se até ele, que eu criei como filho, podia distorcer a minha verdade, então ninguém mais me conhecia de verdade. Comecei a doar minhas coisas. Minhas roupas boas. Meus sapatos mais novos. Meus livros. Comecei a me desfazer da casa aos poucos, como se fosse me preparando para partir. Não que eu fosse fazer nada contra a minha vida, mas porque já não me importava mais com o que vinha depois. Minha única companhia passou a ser o diário que comecei a escrever. Escrevia para ele. Cartas que ele nunca leria. Cartas que começavam com meu filho e terminavam com amor. Sua tia que ainda te espera. Era patético. Mas era meu. Era o único lugar onde ainda existia um laço. Mesmo que fosse de papel. Comecei a andar em círculos dentro da casa. Caminhava de um cômodo pro outro. Como quem espera alguém que nunca vai chegar. Às vezes, me pegava falando sozinha, relembrando conversas antigas com ele. Repetia falas da infância. Reencenava os abraços que não vinham mais. E, à noite, antes de dormir, segurava meu celular como quem segura uma esperança morta. Passava o dedo pelos contatos. Ia até a letra D, parava no nome dele. O número ainda estava lá. Mesmo bloqueada, eu não conseguia apagar. Porque apagar seria aceitar. E aceitar seria enterrar o último pedaço de mim. Os dias deixaram de ter nome. Segunda, terça, quinta, tanto faz. Tudo virou um bloco em branco, um espaço onde o tempo não conta mais, porque não leva a lugar nenhum. Eu acordava e ia direto para a janela, não para ver a rua, mas para confirmar que o mundo ainda estava girando, mesmo sem mim. Era como se eu tivesse ficado de fora de tudo. A vida continuava, os vizinhos riam, as crianças iam para a escola, os carros passavam. Só eu permanecia parada, como um móvel esquecido no fundo da casa. Na semana do meu aniversário, minha irmã ligou. Eliane, o que vamos fazer esse ano? Quer que eu leve um bolinho? Respondi com um tom leve. Nem precisa, Rosa. É só mais um dia. Mas desliguei o telefone e chorei no banheiro por quase uma hora. Não foi só pela data. Foi pelo silêncio. Diego sempre me ligava no meu aniversário. Sempre. Mesmo depois do afastamento, eu ainda esperava. Uma mensagem. Um parabéns, tia. Um áudio rápido. Mas naquele ano, nada. Fiquei olhando pro celular até a bateria morrer. Só então me dei conta de que passei mais de 8 horas esperando uma notificação que nunca viria. O dia acabou como qualquer outro. Comigo na mesma roupa, sentada no mesmo sofá, ouvindo o mesmo barulho da geladeira antiga. Foi quando percebi que nem meu aniversário importava mais para ninguém. No domingo seguinte, ouvi fogos no bairro. Fui até a janela. Diego. Era ele. Estavam comemorando a posse dele num cargo novo, segundo um vizinho. Alugaram uma chácara, juntaram amigos e parentes. Eu, ali, a 2 quadras, esquecida. Nem um convite. Nem uma menção. Fiquei imaginando, será que alguém ali pensou em mim? Será que, enquanto brindavam a nova fase da vida dele, alguém disse: a tia Lili que ajudou a pagar a faculdade, lembra dela? Não. Claro que não. Na cabeça dele, eu era só uma fase. Um favor. Um recurso. E agora, um incômodo. Comecei a sentir dores no peito. Às vezes, apertava tanto que eu pensava que ia morrer ali mesmo, sozinha, encostada no canto da sala. Mas não era físico. Fiz exames.
Coração normal. Pulmão normal. Pressão ok. Era a alma. Era um luto sem corpo. A dor vinha em ondas. Tinha dias em que eu até conseguia arrumar a casa, passar um café, abrir as janelas. Mas, na maioria, tudo parecia inútil. Comecei a esquecer datas, nomes, tarefas simples. Meus olhos doíam com qualquer luz. O corpo pesava. A mente ficava lenta, como se estivesse tentando andar na lama. Minha psicóloga me sugeriu fazer atividades em grupo. Pintura, caminhada, até dança. Eu tentei. Fui a um encontro no centro comunitário do bairro. Cheguei, sentei numa roda de mulheres da minha idade. Todas falavam de filhos, netos, visitas. O meu me leva no médico toda semana. O meu neto passa aqui todo sábado. Meu filho vai me levar pra praia no fim do mês. Sorri educadamente, mas por dentro eu sangrava. Porque eu não tinha nada disso pra contar. E, pior, eu tive. Mas fui esquecida. Tentei mudar o foco. Comecei a escrever mais. Criei o hábito de anotar memórias antigas. Coisas bobas. O cheiro do bolo de fubá que eu fazia quando Diego chegava da escola. O barulho do chinelo dele correndo pelo corredor. As roupas que ele deixava jogadas na sala e eu nunca reclamei. Os domingos em que ele fingia gostar do meu feijão só para me agradar. Escrevia tudo. Cada linha como uma tentativa de manter viva uma parte de mim que já estava morta. Um dia, encontrei uma caixa antiga com fotos. Diego pequeno, de uniforme. Diego com a mochila nova que comprei. Diego com os dentes tortos, rindo sem vergonha. Abracei aquela caixa como quem abraça um filho que nunca volta. Chorei até dormir no chão da sala. Naquela noite, sonhei que ele voltava. Batia na porta, com um sorriso culpado. Me perdoa, tia. Eu errei. Eu senti sua falta. Acordei com o rosto molhado. Demorei segundos para entender que era só um sonho. E é isso que resta para quem ama sozinho. Sonhos. Fantasias. Fagulhas de afeto que só existem na nossa cabeça. Comecei a conversar sozinha em voz alta. Você tá bem, Diego? Tá comendo direito? Lembra da vez que você caiu da bicicleta e eu te levei pro hospital correndo? Por que você fez isso comigo, meu filho? Era como se minha casa tivesse virado um cenário de eco. Eu falava. E a única resposta era o som da minha própria solidão voltando para mim. A verdade é que, mais do que rejeitada, eu fui anulada. Eu fui dissolvida da vida dele como se fosse um erro de percurso. Como se tudo que fiz tivesse sido um exagero, um incômodo, um peso. E hoje, o que mais me dói não é o abandono. É a certeza de que ninguém mais lembra de mim. Nem em datas. Nem em conversas. Nem nas histórias. Porque gente como eu, que ama demais e espera pouco, acaba virando só um rodapé em uma história que ajudou a escrever. Eu passei a vida acreditando que tudo que é feito com amor volta. Talvez não na mesma hora. Talvez não da mesma forma. Mas volta. Foi assim que minha mãe me criou. Foi assim que eu vivi. Foi por isso que dei tanto de mim ao Diego. Só que amor não volta quando é entregue a quem nunca quis receber. Ele se perde. Escorre pelos dedos. Some. E depois? Mata devagar. Nos últimos meses, eu comecei a sentir um tipo de silêncio diferente. Não era mais só ausência de vozes. Era ausência de sentido. Tudo que eu fazia era automático. O banho, o café, o cobertor dobrado no sofá. Eu olhava para as minhas mãos e pensava: essas mãos já carregaram alguém. Já alimentaram alguém. Já limparam febres. Já seguraram lápis para ensinar lição. Já cortaram carne em prato alheio antes de cortar o próprio. E hoje, não servem para mais nada. Minha irmã me levava no médico de vez em quando. Pressão baixa. Tristeza demais. Palidez. Um cansaço sem fim. O médico falava em depressão. Mas que remédio cura abandono? Que pílula resolve o fato de que você foi importante para alguém, até deixar de ser? Uma tarde, me deu vontade de sair. Sozinha. Sem rumo. Peguei minha bolsa e caminhei até o centro.
Sentei num banco perto da antiga escola do Diego. Fiquei ali observando as crianças saindo com suas mochilas. Umas corriam pros pais, outras pro avô. Uma menininha correu e abraçou uma senhora que esperava com lanche na mão. Meus olhos encheram. E eu tive que abaixar a cabeça para não deixar ninguém ver. Na volta para casa, passei em frente ao prédio da Defensoria Pública. O nome dele estava na placa de vidro da recepção. Diego M.G. 3 palavras frias. Um nome que já me causou orgulho, mas agora só fazia doer. Olhei por entre o vidro. Vi ele passando ao fundo, falando no telefone, com uma pasta na mão. Rosto sério. Gravata. Postura de quem venceu. Não me viu. Ouviu e fingiu que não. O que, no fundo, era ainda pior. Naquele momento, percebi que a pessoa que eu ajudei a construir não existia mais. Aquela versão do Diego que me abraçava aos sábados, que pedia minha comida preferida, que me chamava de minha segunda mãe, morreu. Ou talvez nunca tenha existido de verdade. Voltei para casa com o coração em pedaços. Abri a gaveta onde guardava algumas lembranças antigas. As cartinhas da escola. Um bilhete dizendo te amo, tia. Uma foto dele me dando um beijo na bochecha no dia do meu aniversário de 50 anos. Sentei no chão da sala e espalhei tudo ao redor, como quem espalha o conteúdo de um baú antes de jogá-lo fora. Fiquei ali, olhando para cada detalhe, cada papel amarelado, cada traço de letra torta que já foi carregado de afeto. E então, finalmente, eu entendi. Não ia voltar. Não ia haver reconciliação. Não ia haver me desculpa. Não ia haver abraço. Não ia haver visita surpresa. Não ia haver um neto me chamando de vó emprestada. Não ia haver reconhecimento. Nem justiça. Nem alívio. Tudo que eu dei foi dado de graça. E o que se dá de graça? Ninguém devolve. Eu só queria ter sido importante para ele até o fim. Mas fui só útil. Fui só funcional. Fui só a ponte que ele atravessou. E agora, do outro lado, ele segue a vida, sem nem olhar para trás. Eu me lembro do dia em que finalmente entendi que não ia mudar, não ia melhorar, não ia voltar, não ia mais acontecer nada, não ia ter reencontro, não ia ter arrependimento, não ia ter explicação. Era só isso. A vida que sobrou. E eu dentro dela. A verdade doía de um jeito que só quem já foi esquecido entende. É uma dor que não berra. Ela não chega com violência. Ela se instala devagar, nas entrelinhas dos seus dias, até que você olha em volta e percebe. Acabou. Mas não como quem finaliza uma história. Acabou como quem foi tirado da história antes do fim. Não foi só meu carro que eu vendi para ajudar o Diego. Eu vendi meu tempo, meus dias, meus planos, meu cuidado, minha velhice tranquila. Vendi a chance de ter uma vida só minha, de viajar, de descansar, de gastar comigo. Vendi a chance de ser prioridade na minha própria história. E tudo isso, para agora, passar as tardes encarando o teto de uma sala silenciosa, onde cada barulho do relógio ecoa como se fosse um lembrete cruel. Ninguém vai bater nessa porta. No fim, fui só um capítulo que ele pulou. Fui a escada que ele usou para alcançar o andar de cima. E agora que ele subiu, eu virei ruína. Os amigos se afastaram. A família parou de comentar. Quando mencionam o Diego, fazem com cuidado, como se pisassem em vidro. Melhor não tocar nesse assunto com a Eliane. Ela ainda sofre. Mas ninguém me pergunta mais nada. Ninguém quer saber se eu comi, se eu dormi, se eu acordei com vontade de continuar existindo. E, se querem saber, muitas vezes, eu não acordo com essa vontade. Mas sigo. Porque a dor também vira rotina. A tristeza, com o tempo, passa a ter um canto fixo na casa. Ela não vai embora. Mas aprende a conviver. Ela lava a louça comigo. Ela senta no sofá comigo. Ela se deita ao meu lado na cama. Comecei a deixar bilhetes para mim mesma. Você ainda tá aqui. Você é real. Você existiu. Não porque eu esqueço, mas porque ninguém mais me diz isso. Abri uma caixa antiga de documentos e encontrei o recibo da venda do meu carro.
Um Corsa Prata 2009. Me lembro do barulho do motor, da sensação de liberdade e da forma como entreguei ele de coração leve, achando que estava investindo num futuro que me incluiria. Mas eu estava errada. O Diego nunca pensou em me incluir no futuro dele, porque para ele, eu era o caminho. E caminhos, a gente só percorre, não leva com a gente. Hoje, vejo pessoas na rua e fico imaginando suas histórias. Quem elas amam, quem elas perderam, quem elas ajudaram, quem as abandonou. E fico me perguntando, quantas Elianes existem por aí? Quantas mulheres abriram mão de tudo por alguém, e agora são só um nome esquecido nos cantos da memória de quem subiu e nunca olhou para trás? E me dói saber que talvez ninguém conte essas histórias. Que essas vozes morram em silêncio. Que essas dores fiquem sem registro. Por isso estou contando a minha. Não para acusar, não para cobrar, mas para deixar claro que eu estive aqui, que eu amei, que eu cuidei, que eu acreditei, e que, mesmo tendo sido apagada, minha dor é prova de que eu existi. E se algum dia, por acaso, Diego ouvir isso, ou alguém como ele, quero que saiba, você não me matou, mas me deixou meio morta. E viver assim, pela metade, é um tipo de luto sem enterro, um velório diário, silencioso, solitário. E o mais triste de tudo, é que se hoje eu morresse, talvez ninguém notasse por dias. Talvez eu fosse encontrada pelo cheiro, pelo acaso, pelo incômodo. Porque para quem foi esquecida viva, a morte não assusta, ela apenas confirma. Se você chegou até o fim desse vídeo, comenta essa história podia ser a minha, para mostrar que você sentiu cada palavra. E se conhece alguém que foi esquecido por quem mais ajudou, compartilha esse vídeo. Talvez seja a única forma dessa pessoa ser reconhecida. Quantas pessoas já foram apagadas da vida de quem criaram com tanto amor? Se essa história te cortou por dentro, deixa um comentário. Esse canal é pra gente como você, que ama demais e carrega a dor quieta. Aqui, a sua dor é bem-vinda.